Thaís Bilenque, a hora e a vez do israelense que serve como intermediário e interlocutor do seu principal adversário, que é o Hamas. Quem é essa pessoa? Ele é o Gershon Baskin, é um ativista que veio em setembro para o Brasil, por iniciativa do Instituto Brasil-Israel, e eu entrevistei ele no Festival de Literatura do Museu Judaico de São Paulo, em que ele contou a história dele, que é também a história da tentativa de paz naquela região. Ele nasce nos Estados Unidos, num subúrbio de Nova York. Com 12 anos começa o movimento contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Ele começa a fazer campanha de porta em porta com um congressista do distrito dele, pela paz, e ele passou a primeira parte da infância dele num bairro judaico, em Long Island. E depois ele se muda com a família para um bairro muito pouco judeu, também nos subúrbios. E aí ele percebeu a identidade dele muito forte e entendeu que a casa dele ia ser Israel. E aí, aos 22 anos de idade, ele se muda, de fato, para Israel, decide morar em cidades árabes no país. Aprende árabe, faz uma imersão, quer dizer, ele passa a morar, mas ele passou anos morando lá, aprendendo muito sobre a cultura árabe, sobre os hábitos árabes, sobre o povo árabe de modo geral. Ele conta, Toledo, no livro que ele tem, um dos livros dele chama Israel e Palestina, um ativista em busca da paz, que no Brasil foi publicado pela Ailon, que é um selo judaico da Edra. Eu perguntei para ele como é que é, né, a cultura árabe, o que você aprendeu e tal. Ele fala que as casas praticamente não tinham chave, as portas nunca estavam trancadas, as pessoas entram e saem umas nas casas das outras, a hospitalidade é um traço muito marcante da cultura, e ele foi notando que todo mundo convidava ele para o almoço, para o café, para o jantar, e toda vez que ele comia e não ficava nada no prato, vinha alguém e servia mais. Então ele rapidamente entendeu que ele tinha que deixar um pouco no prato para entenderem que ele estava satisfeito, saciado, porque enquanto ele comesse tudo, davam mais comida para ele. E assim foram, 10 anos de imersão, enfim, conheceu muita gente. Uma das pessoas que ele conhece é o Ghazi Hamad, que era um membro do Hamas, se tornou depois um dos porta-vozes mais importantes do Hamas, que tinha ficado preso em Israel durante anos, portanto falava hebraico, e o Baskin falava árabe, o Baskin queria falar em árabe com ele, e ele queria falar em hebraico com o Baskin. A relação começa daí, desse ponto em que os dois estão dispostos, né, a falar a língua do outro. E eles estabelecem uma relação que vai muito além de Hamas e Netanyahu. Eles falam de família, da vida, eles se tornam amigos, e essa relação seria muito importante pouco tempo depois, porque um sobrinho do Baskin foi sequestrado pelo Hamas, a família tentou interceder, não conseguiu, ele acabou sendo morto. E aí os familiares ficaram muito doloridos com essa situação, muito sofridos, e pouco depois o Gilad Shalit, que era um soldado israelense, foi sequestrado pelo Hamas. Isso era 2006. E aí o Baskin toma aquilo para si e fala, eu vou conseguir libertar o Gilad Shalit, até como uma forma de, né, fazer o que eu não pude fazer pelo meu sobrinho. E passa a negociar com o Hamas pela soltura do soldado israelense. E ele conta que o Hamas falava com ele porque ele não tinha procuração do governo de Israel para negociar. Então, ele tinha uma independência que era bem-vinda pelo Hamas. E, ao mesmo tempo, ele tinha entrada com o governo israelense porque ele tinha interlocução com o Hamas, então ele conseguiu interceder. Depois, a negociação tomou corpo, né, e muita gente ficou envolvida, mas em 2011, o soldado Gilad Shalit é libertado. Por conta do trabalho dele? O trabalho dele foi seminal para essa negociação, que envolveu a libertação de 1.027 palestinos das prisões israelenses, em troca da soltura do Gilad Shalit. Só que dentro desses 1.027 palestinos, tinha uma pessoa que passou quase despercebida na época, que se chama Yahya Sinwar. O Sinwar? O Sinwar. Aquele Sinwar? Este aí. O líder máximo do Hamas. Que veio a se tornar o líder máximo do Hamas, morto semana passada, emboscada, da qual a gente já vai falar, e que Mas quando ele foi libertado, ele não era nada ainda, ele era um membro do Hamas. Todos esses 1.027 palestinos que tinham sido libertados em troca da soltura do Gilad Shalit tinham sido responsáveis, e essa conta foi feita na época, pela morte de 569 civis israelenses. Então, a negociação em si já tinha sido muito polêmica, né? Mas deu muito crédito e legitimidade para o Baskin continuar fazendo essa intermediação e interlocução. Quando o Sinwar é solto, ele era só mais um dos 1.027. Ele
se torna, né, cada vez mais sobe degraus na hierarquia do Hamas, se torna o líder máximo e é o arquiteto e mentor dos ataques de 7 de outubro de 2023, que deram origem à reação desproporcional e injustificável do Netanyahu e à guerra de Israel em Gaza, que tem mais de um ano sem E fim. como é que ficou a relação dos dois amigos? Eles mantiveram essa relação à distância, boa parte do tempo, eles tinham alguns encontros presenciais, e aí eles tinham marcado um encontro em 2022, por causa da pandemia foi adiado para 2023, e aí em cima da hora o Hamed, que é o amigo dele, né, o amigo do Baskin, não vai, desiste de ir em julho. E aí em outubro acontece os atentados, o Baskin entende o que é, liga para o Hamed depois dos atentados, ele entende que ele entende porque a comunicação estava muito truncada já nesse momento, ele entende que a casa do Hamed tinha sido bombardeada, ele estava vivo, mas ele não sabia se os familiares dele estavam vivos, quem que ele tinha perdido, ele entende que alguém ele tinha perdido, gente querida, gente muito próxima, mas a reação do Baskin é condenar veementemente a ação de Israel, a reação de Israel chama de crime de guerra as ações do Netanyahu, e o Hamed fala que defende o 7 de outubro e pede mais 1 milhão de 7 de outubros, e aí o Baskin rompe com ele publicamente numa carta em que ele condena, e isso fala assim, você sempre foi um humanista, isso fez com que a gente tinha princípios comuns para poder negociar, no momento em que você está abrindo mão desses princípios, eu não tenho mais como dialogar com você, eles rompem, mas aí um amigo palestino intermedia, dessa vez outra pessoa, dizendo que a relação entre os dois podia salvar vidas, que eles tinham que retomar, o próprio Hamed responde, então eles voltam a se falar minimamente, começam a esboçar algum plano de paz possível diante da barbárie da guerra, e aí isso foi em setembro, né? E aí agora o Sinwar, né, semana passada, é morto numa emboscada inusitada. É claro que essa é uma versão, a gente só tem um lado da história, que é o lado das forças de segurança de Israel, mas tem até verossimilhança, porque o que eles dizem é que foi um acaso. Aliás, alguns oficiais de inteligência de Israel já diziam que a única maneira possível de pegar o Sinwar seria por um acaso, dada a extrema preocupação que ele tinha com a sua própria segurança, né? Vivia debaixo da terra em vários e vários túneis, né? E o que acabou acontecendo é que uma patrulha de novatos, né, das forças... de equipes de treinamento. Gente que estava tinha mal acabado de vestir sua farda, né? Encontrou a equipe de segurança do Sinwar saindo de um túnel e começam a trocar tiros e um recruta, né, acaba matando o Sinwar com um tiro de sniper, né, um tiro à distância, tiro na cabeça, e ele vai ser reconhecido depois apenas, né? Depois eles veem primeiro as fotos, falam, parece. Pegam fios da barba para submeter a exame, notam que a arcada dentária era muito parecida, porque ele tinha um monte de problemas odontológicos, eles falam, lembra, tiram um pedaço do dedo dele, mandam para o exame de DNA em Israel, quando confirmam, eles não mexem no corpo dele, eles deixam o corpo dele com medo de ter algum tipo de emboscada, alguma armadilha para os soldados israelenses, eles só voltam para pegar o corpo depois. E só anunciam para o resto do mundo a morte do Sinwar depois que a identidade dele estava comprovada. Então, o ato foi no final da semana passada, mas a morte foi revelada no final de semana, salvo engano. E junto encontraram milhões e milhões de dólares e outras cositas más, né? E o Baskin, que vê paz nas frestas da guerra, já viu aí uma oportunidade do Netanyahu declarar vitória, porque afinal matou o arquiteto do atentado, para o Hamas, ao perder o seu líder militar, e ter como, enfim, a pauta palestina de volta à agenda central da geopolítica, passar a ser um grupo político que negocia em termos não militares. Mas ele mesmo sabe, o Baskin, que isso é muito difícil porque nenhum dos dois lados quer. E o Netanyahu já voltou suas baterias literalmente pro outro lado, né? Contra o Hezbollah, e a guerra tomou outra direção. Exatamente. E o Netanyahu está cada vez escalando tanto que ele cada vez depende mais da guerra para sobreviver politicamente. Então, a mensagem para mim do Baskin que fica muito reflexiva é que as duas sociedades, a árabe e israelense, hoje são
movidas por total desconhecimento, de parte a parte. Eles não entendem o outro como sujeito. Um não consegue ver o outro politicamente, culturalmente, socialmente, eles não se entendem. Em que pesem as semelhanças que sim existem entre esses dois povos, a começar, para citar o exemplo mais visível para a gente, brasileiros, que estamos tão longe daqui, que é a culinária. Para não falar em tantas outras semelhanças que existem de povos que deveriam coabitar os mesmos lugares. E aí impera o medo, que é causado, antes de mais nada, exatamente pela incompreensão. E ele fala assim, são povos que moram no mesmo território, deveriam ser vizinhos de porta. E um não fala a língua do outro, eles não se entendem. Quando muito, falam uma terceira língua comum, que não é nem a de um nem a do outro. Como que esses dois povos vão conseguir achar um meio termo comum e uma convivência minimamente pacífica, se nem nisso eles conseguem se entender? Então ele defende que as escolas árabes ensinem hebraico, as escolas israelenses ensinem árabe, e esses povos possam se aproximar e se entender e ter empatia, porque se depender do Netanyahu para a paz chegar, não vai vir. Tem que vir de uma mudança na sociedade que se reflita nos eleitos. E ele usa o próprio exemplo, a própria história, como indício de que talvez esse caminho tenha mais chance de prosperar, né? Isso mesmo. Muito bem, Thaís Bilenque. Essa foi a hora e a vez de Gershon Baskin.